Olá, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao canal Tesouro Bíblico. Este canal tem o objetivo de levar a palavra de Deus até você. No vídeo de hoje, iremos falar acerca de um assunto muito importante, mas que muitas vezes gera dúvidas no meio do povo de Deus. Vamos falar um pouco a respeito da diferença entre provação e tentação. Vamos ler um texto bíblico que se encontra em Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz assim, a palavra do Senhor: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, hoje nós veremos esta diferença. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é provação e o que é tentação. Provação é o ato ou efeito de provar. É uma prova ou um teste. Já a tentação é um impulso para fazer algo desagradável, algo censurável, algo proibido. Então, agora que nós passamos a conhecer o que é provação e o que é tentação, iremos ver agora quem são os seus agentes. Mas o que é ser agente? Agente é o sujeito que pratica uma ação. Então, no caso da provação, o seu agente é o próprio Deus, enquanto que no caso da tentação, o seu agente é o diabo, o inimigo de nossas almas, o adversário de Deus. Deus, ele prova a fidelidade, a obediência do seu povo. No quinto livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, veja o que diz a palavra do Senhor. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus, ele prova a fidelidade do seu povo. Nós vemos isto na vida de Abraão. Abraão, ele foi um homem escolhido por Deus. Deus o separou, o chamou ainda quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus, e mandou ele ir para uma terra que posteriormente passaria a ser dos seus descendentes. E ele foi para esta terra sem saber nem para onde iria em obediência a Deus. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis quanto a este assunto. Vamos ler Gênesis, capítulo número 22, versículo 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Deus, ele colocou Abraão à prova. Ele provou, testou se Abraão seria fiel a ele. E Abraão prontamente obedeceu à voz do Senhor. Pegou o seu filho, chamou seus 2 jovens para lhe ajudar na caminhada, foi até ali, a terra de Moriá. Quando avistou a montanha ao longe, pediu para que seus 2 jovens, seus 2 mancebos, ficassem lá em determinado lugar, enquanto ele iria além com seu filho para realizar o sacrifício. E disse para os seus jovens uma coisa muito interessante:
o que Abraão disse no versículo número 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então Abraão, ele já tinha em sua mente, pela fé, ele já contemplava que iria retornar junto com seu filho, porque Deus haveria de providenciar tudo. Então Abraão, ele foi provado e foi aprovado por Deus. Vamos ler um texto que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Veja o que diz a palavra de Deus. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Assim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Que grande fé e que grande exemplo foi Abraão para nós no dia de hoje. Que no momento em que nós estejamos sendo provados, vamos confiar no nosso Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiemos no Senhor. Independente da prova, Ele está conosco. Independente de onde nós se encontramos, ou no deserto, ou no manancial, Deus está conosco. Sempre tenha em mente que quando a prova vem, o Senhor está querendo também aumentar a vossa fé. Após a tempestade, sempre vem a bonança. Passe pela prova dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Já o diabo, ele tenta o ser humano com o intuito, com o objetivo de destruí-lo, de derrotá-lo. O ser humano, ele é a obra-prima de Deus, a coroa da criação de Deus, a principal obra de Deus. E o diabo, ele não aceita isto, ele quer destruir o ser humano. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão ele veio matar, roubar e destruir. O ladrão aqui neste texto representa o diabo. Então, que nós tenhamos cuidado no momento da tentação. Vamos resistir ao diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado quando estava aqui na terra. A Bíblia diz que após o Senhor Jesus ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Chegando lá, após ter jejuado 40 dias, ele foi tentado pelo inimigo. A Bíblia diz, lá no capítulo 4, versículo 3 de Mateus: e chegando-se o tentador aqui neste texto é o diabo, mas Jesus venceu a tentação usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, que nós venhamos a ter cuidado, queridos irmãos, no momento da tentação, pois o diabo, ele trabalha incansavelmente para derrubar o povo de Deus. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o nosso Senhor, que foi tentado pelo diabo e venceu o diabo, usando a palavra do Senhor, ele está pronto a nos socorrer. O Senhor Jesus está pronto a nos socorrer. Basta tão somente a gente confiar nele e buscar a ele. Vamos ler um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos ler ainda Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nas nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Então, o Senhor Jesus, Ele está pronto a nos ajudar, a nos socorrer na hora da tentação. De acordo com a Bíblia, o nosso Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu novamente para os céus, está sentado à direita de Deus e está pronto a nos ajudar a vencer as tentações. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Jesus e Ele está pronto a nos ajudar. Confiemos no Senhor e nós venceremos todas as tentações. A tentação, ela também pode nascer dentro de nós. Veja o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tenhamos cuidado com o nosso coração, pois a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e perverso. Muita gente diz que anda sendo guiado pelo coração, mas tenha cuidado. O coração, ele é enganoso, e neste mesmo versículo tem uma interrogação. Diz assim, finaliza o texto: quem o conhecerá? Então, você não conhece o seu coração. Cuidado para não estar sendo enganado por ele. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Vamos ler mais um texto que se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tenhamos cuidado, queridos amigos e irmãos, pois o nosso coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas. A tentação também ela pode nascer dentro de nós. O diabo, o próprio diabo, ele foi um ser, um anjo criado por Deus, mas foi encontrado pecado dentro dele. A tentação, ela pode se iniciar dentro de nós e pode gerar o pecado. E o pecado, sendo consumado, pode gerar a morte espiritual. E com isso, o nosso distanciamento de Deus. Nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, juntamente com a tentação, também vem o escape. E este escape, ele é providenciado pelo nosso Deus. Aí vem a questão do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Nós iremos escolher se iremos escapar ou se iremos cair na tentação. A escolha é nossa, que nós venhamos a tomar a decisão de escapar. Vamos tomar como exemplo o que fez José lá no Egito. José se encontrava na casa de Potifar, tudo lhe foi entregue ali para Potifar, a administração ali, menos a mulher de Potifar não foi lhe dada. Sigamos o exemplo de José no Egito, que no momento em que foi tentado, ele decidiu, escolheu escapar. E lá mais à frente ele foi recompensado pelo Senhor e passou a ser governador do Egito. Sigamos o exemplo de José e aprendamos que junto com a tentação, Deus sempre dá o escape. Vamos fazer o que a Bíblia recomenda. Vamos vigiar e orar para que não venhamos a entrar em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41.
estejamos sempre atentos às astutas ciladas do inimigo, estejamos sempre orando, buscando ao Senhor para termos cada dia mais comunhão com Ele, estarmos fortalecidos na graça para vencermos a tentação, que nós viemos também a fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz a palavra do Senhor: abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos fugirmos da aparência do mal, vamos vigiar para não entrarmos em situações difíceis, complicadas. E se uma vez ou outra nós entrarmos nas situações difíceis, vamos pedir sabedoria a Deus para sair delas, e Ele nos dará sabedoria para nós sairmos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, diz que nós devemos resistir também, fugir dos desejos carnais, das concupiscências carnais. Vamos ler esse texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Fuja do desejo carnal, ande em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Antes de finalizar este vídeo, gostaria também de deixar um conselho aos irmãos e amigos. Se você você conhece uma pessoa que caiu na tentação, não acabe de matar esta pessoa, ajude a pessoa a levantar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar de Deus. A Bíblia diz ainda que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Ajude o seu irmão a levantar. Não faça como Caim, que matou seu irmão Abel. Ajude o seu irmão nas horas difíceis. Leve um conselho, leve uma palavra de ânimo. Dê a mão para o seu irmão e Deus vai te recompensar. Lembre-se que todos nós estamos sujeitos a cair em tentação e que um dia nós podemos também precisar de ajuda do nosso próximo. Ajude seu irmão. Se esse vídeo ele tem contribuído para a sua edificação espiritual, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aí abaixo, a sua sugestão, e divulguem o nosso canal, compartilhem com seus amigos, irmãos, sua comunidade, nos grupos, nas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra de Deus, nos ajude a cumprir o ID de Cristo, nos ajude a disseminar a palavra do Senhor, nos ajude nesta obra. Que Deus abençoe a todos com ricas bênçãos dos céus.